Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio tê-los aqui numa noite de terça-feira, chuvosa, ainda em pleno inverno, e dispostos a trocarem um pouco de ideias, a socializarem, a conviverem, né? Que esse acho que é o grande, é a nossa grande questão, é a nossa grande oportunidade de crescermos como pessoas, é quando nós conseguimos conviver. Até porque sou partidário da teoria de que não existe amor sem convivência. Então, no momento em que nós passamos a trocar essas experiências, nós começamos a criar um carinho um pelo outro, ou, no mínimo, começamos a consumir o sal, que diz-se que, para se conhecer uma pessoa, é necessário se consumir juntos 1 quilo de sal. Então, quem sabe hoje nós consigamos consumir 1 grama, 1 grama, 2 gramas desse sal. Mas antes de fazer a apresentação da nossa palestra de hoje, do nosso palestrante, eu gostaria de contar uma pequena história que me aconteceu ontem à noite. Eu estou aqui hoje, nesse momento, por um verdadeiro milagre, porque na minha casa, por volta das 20h15 da noite passada, eu, ao descer, né, do primeiro andar para o térreo, carregando uma bandeja com um cálice, claro, vazio, com uma caneca de esmaltada, mais pratinhos, mais alguns adereços desse. Eu, já não é a primeira vez, né, mas nunca com essa profundidade, eu, com óculos Varilux, esse que a gente faz o ajuste para perto e para longe, eu errei no passo. Então, o que eu pensava, quando eu olhei, né, que eu pensei pelo óculos para perto, que eu subi essa escada 20 vezes por dia. Eu, em vez de pisar no degrau que eu estava vendo, pisei no que eu não via. Então, são 18 degraus que eu desci sem saber como, né? Porque um barulho naquelas frações de segundo, ou mesmo segundos inteiros, infernal, porque era bandeja, copo caindo, caneca, e eu, aos trombolhões, até que... E a Ângela, na parte de baixo, vendo e acompanhando toda essa tragédia que eu estava vivendo, até que eu caí no assoalho, lá embaixo, no assoalho, estatelado, e eu pude dizer para vocês que, nesses 50 anos que eu estou casado, eu nunca tive uma demonstração de amor tão grande, tão forte, tão próxima, tão íntima, tão encorajadora, como eu tive essa noite. Então, no momento em que eu estava quase desfalecido, né, eu senti que só o pior não aconteceu porque eu tinha um anjo em casa. E todos nós, seguramente, temos um anjo ao nosso lado. Não precisamos e não podemos esperar que uma tragédia venha a nos aproximar de verdade. Então, talvez a gente olhe para a nossa mulher do lado, ela olhe para o seu marido ao lado e possa dizer assim: a gente pode melhorar, nós podemos conviver ainda melhor, nós podemos nos dar de uma forma muito mais positiva. Porque a forma como eu fui acolhido, né, naquele momento de transe, né, de desespero, porque foi uma situação absurdamente... Vocês não têm ideia da violência na qual eu estava envolvido, descendo, quando a gravidade foi que assumiu o controle da minha vida. Então, sou obrigado sempre a agradecer a mulher que eu tenho ao meu lado e dizer que quase que deixei-a sozinha. E ela... O meu consolo é que nós já tivemos algumas experiências lá na empresa, né? Infelizmente faleceram algumas pessoas, e nós até pudemos participar, né, de um daqueles enterros que a mulher disse: eu quero ir junto, me enterra junto, me enterra. Aí, quando jogaram a primeira pasada, ela já gritou: tira eu, tira eu. Então, mas com a Ângela não aconteceria isso, tenho certeza. Então, foi uma experiência bastante difícil, bastante punk. Para que nós possamos ter em mente, né, o que estamos fazendo aqui, a nossa associação chama-se Plantadores de Tâmaras, que é uma alusão a um provérbio árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque, originariamente, essas árvores, um tipo de palmeiras,
ela, para dar a primeira frutificação, levava entre 70 e 80 anos, ou seja, né, a pessoa que estava plantando, seguramente, ela estava plantando para os seus sucessores, naturalmente para a terceira ou até quarta geração. Então, quando se faz o plantio, uma semeadura de tamareiras, nós estamos mais do que nunca acreditando no futuro e dando e fazendo disso um gesto de amor, né, para com os nossos descendentes. Nós temos a confiança de que lá na frente eles terão o amparo, a sombra e os frutos para poderem viver da tamareira. Então, eu acho que foi muito apropriado, né, a associação ter emprestado esse nome, porque nós também pensamos que essa convivência ela só pode acontecer se nós nos dedicarmos, se nós participarmos. Né? Esse momento que nós estamos aqui vivendo agora vai ser muito interessante porque todos nós, de um modo geral, pensamos que sabemos sobre o voto. E muitas vezes a legislação diz uma coisa e a interpretação judiciária da Justiça Eleitoral diz uma outra. Então, o Rodrigo Fernandes, que é uma figura que todo o currículo, né, um longo, bonito e estudado currículo que ele tem, perto da estatura moral, da estatura de conhecimentos, da estatura humana dele, se apequena. Então, o currículo dele é muito pequeno diante do que ele é como homem, com passagens aqui pela nossa universidade, um advogado brilhante, né, um amigo excepcional. Então, eu também tenho dito para o Rodrigo que, quando se tem amigos como eu, a gente não precisa de inimigo, né? Porque ele mora em Florianópolis, né, se desloca para cá, sem, naturalmente, cobrindo todos os seus custos. Nós tivemos aqui a primeira palestra no mês de julho com o Mark Caldeira, também foi uma palestra excepcional. Falamos sobre os conservadores ou revolucionários, o que tu és. Então, fizemos uma dissecagem do que são essas ideologias para que a gente possa se situar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o voto. Então, eu gostaria de convidar o Rodrigo para tomar o seu lugar aqui à frente, que é de direito. E o Rodrigo fique muito à vontade para poder nos conduzir da maneira que achares mais conveniente. Se temos que fazer pergunta, faremos. Ele é o professor, não é verdade? Então, ele vai nos dizer da maneira como queres que nós nos comportemos aqui. Então, eu peço uma salva de palmas para o Rodrigo e seja muito bem-vindo. Gente, boa noite. Eu, na verdade, duas correções aqui em relação ao dolor. Primeiro, que não é uma palestra, eu não considero isso uma palestra. Nós somos convidados aí algumas vezes para falar sobre direito eleitoral, mas geralmente o público-alvo são advogados, são pessoas que laboram, juízes eleitorais, né, que laboram nessa área, ou sobre direito à saúde, que também são as minhas duas paixões do direito, que é direito à saúde e direito eleitoral. Então, eu não considero, em hipótese alguma, uma palestra, muito menos uma aula em relação ao que nós estamos fazendo aqui hoje. Seria, na verdade, um bate-papo. Eu estou muito honrado, né? Muito embora, muito à vontade, porque eu sei que eu olhando aqui, tem vários amigos, o Guilherme, o vereador Clava, o Léo Severino, que tá por ali, chegou agora. Então, assim, realmente nós estamos entre amigos aqui e me deixa muito confortável e honrado, né, esse convite dos plantadores de tâmaras. Então, eu queria combinar uma coisa com vocês, de nós tratarmos aqui com a menor formalidade possível. Porque nós vamos falar hoje sobre voto, mas eu falei com o Dolor, não apenas sobre voto, né? Então, eu nunca fiz uma palestra, alguma coisa relacionada de maneira não técnica, né? Então, a ideia é nós fazermos um contexto histórico e trabalharmos também, irmos deixando acontecer e navegarmos por alguns temas que estão muito atuais hoje, né? São polêmicos, né? Sem nenhum viés de ideologia política, né? Mas, por exemplo, nós vamos trabalhar, chegou agora o meu querido amigo Beto Cunha também, né? Que é político, assim como o vereador Clavo, que estão no cenário nacional e até mundial. Por exemplo, a urna eletrônica, a obrigatoriedade do voto, né, os sistemas eleitorais, ineligibilidades. Então, são temas que, às vezes, nós, como leigos, olhamos aquilo e não temos condições de avaliar se aquilo é correto,
se aquilo não é correto. Então, isso tem a ver com toda a construção, tanto no que se refere à estrutura jurídica do direito eleitoral e à estrutura política, como a própria construção da democracia no Brasil. E tudo começa pelo voto. Então, senhores, só fazendo um breve resumo antes de iniciarmos aí a nossa conversa, eu tive o privilégio de ter sido nomeado pelo presidente da República anterior para ser juiz eleitoral. Então, por 2 anos, que foi meu mandato, eu poderia ter reconduzido e não o fiz, para advogar na área do direito eleitoral, de tanto que gostei. Então, eu tive o privilégio de ser nomeado como juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e lá eu fui juiz da Corte Eleitoral durante as eleições municipais, né, que teve em 2020. Eleição bastante conturbada, e eu fui ainda dos 7 juízes, eu fui o escolhido pela distribuição automática para julgar as causas de Itajaí. Então foi por uma coincidência da vida, eu tive essa missão. Então ali eu pude conhecer um pouquinho mais sobre o direito eleitoral, sobre a história e o contexto de toda essa relação entre direito e política. É isso que eu quero trazer um pouco para vocês. E dentro desse contexto eu tive o privilégio também de ser diretor da Escola Judiciária Eleitoral, que todo o Tribunal Regional Eleitoral, toda instituição tem uma escola, que é o braço acadêmico, é o braço científico daquela instituição, né? Então, nessa ocasião, por uma coincidência, acabamos coordenando um projeto que, na ocasião ainda, nós fizemos um trabalho aqui em Itajaí, que é um projeto belíssimo chamado Bora Votar. Esse projeto Bora Votar, de tão interessante que ele foi copiado, e tudo que é bom tem que ser copiado, não é ruim copiar, ele foi copiado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E eu vou começar de trás para frente, eu não fiz necessariamente um roteiro. Esse projeto, ele visava, Bora Votar, nós convencermos os eleitores, ou aqueles que têm de 16 a 18 anos, que são os eleitores facultativos, a gente já vai falar disso, a se alistarem e poderem votar. Porque um voto faz toda a diferença. O Dolor sempre fala para mim, quando eu me envolvo em questões políticas, ele fala o seguinte, que sempre falta um voto, sempre falta um voto. E realmente, nós tivemos durante essa oportunidade as eleições suplementares do município de Petrolândia, que é ao lado do Tuporanga. Houve um problema e houve uma eleição só para a cidade de Tuporanga. Nós coordenamos aquela eleição em 2021, obrigado. E naquela ocasião, a diferença de votos entre o prefeito eleito e o não eleito foram 13 votos. Que na verdade não são 13 votos, porque se você joga 8 votos para o outro lado, você vira o placar. E isso muda toda uma realidade pelos próximos 4 anos. Né? E essa consciência que nós temos que ter, porque a ideia as pessoas romantizam o processo, romantizam a questão eleitoral, mas o fato é que isso tem impacto direto na nossa vida em sociedade. Mas voltando para o projeto Bora Votar, e é isso que o projeto ele foi realmente incentivar aquelas pessoas que têm o alistamento eleitoral facultativo, que são os de 16 a 18 anos, a se inscreverem e votarem, porque 13 votos, ou melhor, 8 votos, foi quem fez a diferença no município de Petrolândia. Há casos aqui em Santa Catarina que um voto definiu a eleição de um chefe do Poder Executivo Municipal. Então, aquelas pessoas de 16 a 18 anos, eles mudam todo um contexto. E nós tivemos apenas a título de curiosidade, quando nós começamos, em 10 meses foi esse projeto, nós visitamos 12 municípios estrategicamente selecionados aqui em Santa Catarina, tínhamos 15 mil jovens, aproximadamente, de 16 a 18 anos alistados na Justiça Eleitoral. Começamos, ao final desse projeto, de 15 mil foi para 87 mil jovens, de 16 a 18 anos. Então, foi realmente um projeto vinculado às escolas estaduais e que nos traz muito orgulho, porque aqueles jovens que se alistaram e que votaram, eles tiveram a oportunidade de participar de palestras e daqui a pouco eles estão, inclusive, participando
na eleição não como a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de você votar, mas também a passiva de ser votado. E a importância de se envolver, e aí a gente vai trazer todo um contexto histórico, é que cada candidato, que nós vivemos uma democracia representativa, ele representa uma parcela da sociedade. Por exemplo, aquele jovem, a partir de 18 anos, ele já pode se candidatar a vereador. Ele vai defender, invariavelmente, pautas da categoria dele, que às vezes um vereador com idade mais avançada não tem noção que existe aquela necessidade. Como tem vereadores, aqui em Itajaí nós temos o vereador Maurílio, por exemplo, que ele é cadeirante. Então, certamente, ele tem uma visão diferenciada que vai defender uma pauta diferenciada, né? Então, é importante que haja essa essência heterogênea no nosso legislativo, no nosso executivo, para que possa representar, e essa essência da democracia é representar e trazer equidade para as minorias, né? Então, gente, quando eu vi hoje de manhã, estava pensando plantadores de tâmaras, e aqui agora eu só fiz essa introdução para a gente começar, eu falei, pô, mas plantadores de tâmaras, por que esse nome? Eu coloquei, claro, no Google, nosso amigo Google, para entender por que plantadores de tâmaras. E realmente, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E muito interessante isso, eu até falei para minha filha pequena, a história o Dolor já falou, mas me chamou muita atenção, né? Um senhor estava plantando tâmaras e um jovem perguntou, mas por que o senhor está plantando se o senhor certamente não as colherá? E aí, quando o senhor respondeu, se todos pensassem como você, ninguém colheria as tâmaras. Então, a ideia da história do voto e da democracia no Brasil é mais ou menos isso. Nós temos um contexto aproximadamente, por exemplo, do direito de voto da mulher, menos de 100 anos. Então, se não fossem as lutas que ocorreram lá no século XIX, no século XVIII, que as revoluções burguesas, revoluções francesas, que pregavam a liberdade, a fraternidade, que foi uma oposição ao absolutismo daquela época, certamente nós não estaríamos hoje colhendo os frutos que estamos colhendo. Apesar de, num contexto geral, há críticas na política, e aqui, para montar esse projeto Bora Votar que eu falei para vocês, foi feita uma pesquisa, só para vocês entenderem, e muitos jovens não votavam, e até porque na eleição anterior teve 30% de abstenção no voto, e a resposta era o seguinte, porque não acreditavam na política, não confiavam na política. E dentro desse contexto surgiu essa ideia de trazer a política e o incentivo à questão do voto para esses jovens, e que desse projeto também surgiu uma outra ideia, que é incluir na rede estadual de ensino uma matéria, uma disciplina que tem a ver, que simula uma eleição com partidos políticos, pautas de ideologias, campanha eleitoral, o que pode, o que não pode e o voto. Então, fazendo um retrospecto agora, sim, para entrarmos no tema de hoje, nosso sistema é muito recente, assim como o sistema ocidental em relação ao voto, que sempre existiu no Brasil, desde a época da colônia, em 1500, né, São Vicente, havia o voto, era o voto só das pessoas, dos homens, que os homens de bem, eram falados assim, eram os homens que tinham posse. Isso perdurou até mais ou menos a República, em 1891, que foi a primeira Constituição da República. Na primeira Constituição da República teve um avanço, que eram os homens e não mais os homens com posse. Qualquer homem, desde que é alfabetizado e acima de 25 anos, poderia votar. Isso em 1891, não faz tanto tempo. Até 1932, esse voto ele era exclusivo aos homens de 25 anos, alfabetizados, e não era o voto secreto. Foi a época do coronelismo, o voto de cabresto, onde parcelas da sociedade impunham aos seus empregados o dever de votar em determinada pessoa. Então, né, nesse contexto, e só para vocês terem ideia, Rodrigo, mas alfabetizado ele tem sentido de ser, alguns até defendem, porque seria um voto mais qualificado, ele teria condições de avaliar o que seria melhor para o Brasil.
O fato que naquela época, até 1932, as pessoas que votavam efetivamente representavam 2% da sociedade. Então não existia uma legitimidade, né? Então, em 1932, como consequência de um Estado social de direito, né? Quem acompanha um pouco de história sabe que nessa época era o governo Getúlio Vargas, onde nasceram as leis trabalhistas, nasceram a maioria das leis previdenciárias, veio então o primeiro Código Eleitoral. Nesse primeiro Código Eleitoral nasceu o direito das mulheres votarem. Então, veja, é menos de 100 anos. É quase que um período de frutificação da tamareira. E esse direito não nasceu por vontade ou por benevolência de Getúlio Vargas. Nasceu porque por 30 anos um movimento chamado movimento sufragista, através de muitas batalhas e etc. e tal, e não tem nada a ver com o feminismo que nós vimos hoje, conquistou esse direito. Mas não era toda e qualquer mulher. Era apenas a mulher solteira, a viúva ou a casada, acima de 25 anos, alfabetizada e com autorização do marido. Então percebam, em 1932, apenas a mulher acima de 25 anos, alfabetizada, se casada com autorização do marido, poderia votar. E nesse contexto, veio a primeira mulher que foi eleita candidata a deputada federal e participou da Constituinte de 1934, chamada Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi a primeira deputada federal do Brasil, né? Então percebam que a fotografia hoje, se nós olharmos o contexto democrático, né, com tudo isso que está acontecendo e sem nenhuma viés ideológico, mas estamos aqui justamente para essa troca de ideias, né? Algumas decisões que nós questionamos aí do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, se perguntassem para mim, há 3 anos atrás, se seria possível, por exemplo, uma decisão judicial suprimir uma rede social, o Luciano Hang, por exemplo, eu ia dizer que praticamente impossível porque a Constituição garante a ele a liberdade de expressão, né? Em casos raríssimos, quando há ofensa à lei, quando há ofensa grave às pessoas por ordem judicial, depois de um contraditório, quem sabe poderia, mas nós estamos vivendo alguns momentos diferentes, né? Há alguns momentos aí, sem querer entrar, porque é uma conversa para outros encontros, né? O inquérito do fim do mundo, que aconteceu em 8 de janeiro, né? Então tem alguns detalhes interessantes e por isso eu digo, às vezes olhando a fotografia hoje, pode parecer ruim, mas o filme onde a gente analisa o início, o meio e aonde nós estamos hoje, a história tem evoluído. E até o próprio conceito de democracia não é um conceito estático, é um conceito que está em constante evolução, em constante desenvolvimento. Então, gente, o voto em 1932 passou a ser quase universal, né? Hoje nós falamos muito em sufrágio universal, vocês devem ter ouvido o que é sufrágio universal. A Constituição no artigo 14 fala: o sufrágio universal é exercido pelo voto direto, secreto e periódico. Mas o que é o sufrágio universal? O sufrágio, na verdade, e aqui talvez, pessoal, é interessante falar isso, talvez o tema dessa nossa conversa poderia ser sufrágio e não o voto, tecnicamente, porque sufrágio é o direito de votar. Voto é um instrumento pelo qual eu exerço o sufrágio, né? E hoje, às vezes, a gente se incomoda de ir pegar um domingo e votar, mas analisando esse contexto histórico que nós vamos continuar aqui, a gente vai perceber que não só um dever, é um direito nosso e é importante, a gente vai ver o quanto foi difícil conquistar esse direito de votar. Então, senhores, o fato de existir, por exemplo, o direito de voto desde 1932 para as mulheres não significa que o século XX ele foi de todo democrático. Nós tivemos 2 períodos ali muito delicados no século XX, que foi de 1937 a 1945, foi o primeiro período ditatorial, né, o Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, que o voto também foi suprimido. Para alguns cargos apenas ainda existiu o voto. Em 1946, com o governo Dutra, retornou o voto,
tanto para o homem quanto para a mulher, para o executivo, legislativo, municipal, estadual e federal. E em 1964 até 85 tivemos um outro hiato democrático ali, né, através de vários atos institucionais que por algum momento, em relação a alguns cargos, não todos, nós não tivemos a plenitude da democracia e o voto, o sufrágio ainda não era universal. Estou saltando no tempo, em 1985, diretas já, 1988 a Constituição cidadã foi instaurada, e a Constituição que nós temos até hoje. E apenas na Constituição de 88 é que foi consagrado o sufrágio universal. Mas como, Rodrigo, você está falando que existe voto desde a época do Império e desde 1932 as mulheres já estavam votando. O fato é que, até 88, os analfabetos não votavam. Então, apenas em 88, os analfabetos adquiriram o direito de votar, e foi uma grande polêmica na época, porque nós temos que entender que o voto, ele é universal, conforme mencionei, que significa que o voto, sendo universal, é um direito de todos, a universalidade, todos, sem qualquer distinção de raça, sexo ou classe social, têm direito ao voto. E cada pessoa, independentemente da qualificação dela, tem em seu voto o mesmo valor. E aí surgiram várias discussões, será que isso é democracia? É uma democracia com qualidade? Porque como pode eu, um pós-doutor, ter o meu voto valer o mesmo voto de um analfabeto? E é exatamente essa a essência da democracia, que é equacionar essas diferenças. Tanto que, conforme mencionei, até 1950, aproximadamente 50% da população era analfabeta. Então percebam o déficit de representatividade disso, que é uma das grandes críticas hoje na maioria dos países ocidentais, que nós temos hoje apenas 21 países ocidentais onde o voto é obrigatório. O restante não é obrigatório. Por exemplo, os Estados Unidos não é obrigatório, Portugal não é obrigatório. E quando não é obrigatório, e isso é uma discussão também interessante que nós poderíamos conversar aqui, tem várias pessoas a favor, várias pessoas contra. Quando não é obrigatório, a teoria que é a favor do voto obrigatório é que, primeiro, ele traria maior incentivo de consciência política para aquelas pessoas. A partir do momento que ele é obrigado a votar, ele teria que se envolver politicamente. E, quando não é obrigatório, teria um déficit de representatividade, ou seja, um país como o Brasil, que tem 160 milhões de eleitores, se não fosse obrigatório, talvez 16 milhões apenas votariam, e daí teria muitas críticas de legitimidade daquele que foi eleito para comandar aí os grandes postos dos poderes, né? Então, essa questão ela foi evoluindo. Apenas em 1988, conforme mencionei, é que surgiu aí a plenitude, o sufrágio universal do voto secreto, direto, direto, secreto e periódico. Percebam que a obrigatoriedade do voto ela não consta na Constituição. A obrigatoriedade do voto ela veio através de lei. O voto, inclusive, ele está elencado numa das cláusulas pétreas da Constituição Federal. Cláusula pétrea, para quem não é do direito, quem não sabe, ela possui no artigo 60, parágrafo 4º, algumas questões, são 4 em especial: pluripartidarismo, a forma federativa do Brasil, e o inciso 2º fala do voto secreto, direto, universal, do voto direto, universal e periódico, né? E secreto. A obrigatoriedade não está no rol das cláusulas pétreas. E por que não está? Porque ele pode ser mudado através de lei. E o voto sequer pode ser suprimido hoje no Brasil, mesmo através de uma emenda constitucional, porque ela está amparada, ela está protegida pela cláusula pétrea, que diz que mesmo um legislador constituinte derivado, que é aquele que o Congresso ele resolve fazer uma emenda constitucional para suprimir aquele direito, para alterar aquele direito, para diminuir o âmbito de proteção, em relação ao voto secreto, direto e periódico, não é possível. Então, é um direito de tão importante que ele é, que o Constituinte de 88, capitaneado por Ulisses Guimarães, vocês lembram disso, colocou, dentre as 4 questões de cláusulas pétreas, o voto, de tão importante. Ah, Rodrigo, mas o voto, essa questão, ela não faz diferença o meu voto, né? Não faz diferença. Como eu falei,
tivemos o município de Petrolândia que 13 votos fez toda a diferença. Então percebam que o Brasil ele veio de uma história de evolução, tanto que hoje, né, nós temos 160 milhões de eleitores e não sei se vocês sabem, o voto ele está intrinsecamente, juridicamente ligado ao conceito de cidadania. Porque quem é cidadão? Né? Tem o conceito de cidadania, tem o conceito social, o conceito jurídico, o conceito político. No conceito político, só é cidadão aquele que vota, aquele que é alistado, tem um alistamento eleitoral, aquele que vota, ou também pode ser o direito de votar. Um estrangeiro, por exemplo, ele não é cidadão, nem para fins sociais, que é uma discussão, né? Hoje, a questão do Faustão na fila do SUS para transplante, será que um estrangeiro ele teria direito de entrar nessa fila? É um direito social do cidadão. Quem é cidadão? Cidadão é aquele que, tendo o dever, o direito, ou seja, a partir de 16 anos ele pode votar. Então só é cidadão aquele que vota. Existem algumas questões, que é o sufrágio restritivo, que não é um sufrágio universal, alguns dizem, porque aqueles até 16 anos não podem votar. Mas aí não é uma restrição em relação à pessoa, é uma restrição em relação à idade. Ou então tem aqueles que perdem os direitos políticos temporariamente, condenado criminalmente, aquele que é tornado inelegível, né? Os constritos, os militares constritos, enfim, algumas situações dispostas em lei ou na Constituição que diz, por aquele período você não pode votar. E aqui um grande contrassenso também, que é uma crítica também em relação ao voto. No Brasil, quem tem 16 anos pode, por exemplo, ajudar a escolher um presidente da República, mas ele não é responsável penalmente. Ou seja, quando em vários países ocidentais, essa lógica ela é inversa. Por exemplo, o sujeito ele é penalizado penalmente aos 16 anos por um homicídio, um latrocínio, um estupro, mas só pode votar a partir dos 20. Tamanha a responsabilidade que aquele Estado impõe ao valor do voto. E aqui no Brasil não, o sujeito ele pode escolher o presidente da República, mas não pode ser responsabilizado penalmente. Então, existem ainda alguns detalhes que certamente serão aprimorados. E o voto, dentro desse contexto todo, além de ser um dever, é um direito, ele é considerado pela sociologia hoje brasileira como um dos principais elementos da democracia. Né? A democracia é um conceito, conforme mencionei, um conceito que não é estático, ele é dinâmico, ele muda de acordo com o tempo e o local, mas no Brasil o fato que a democracia ela tem algumas características que elas sempre existem, características básicas nos principais estudos sociológicos. Por exemplo, liberdade de expressão, pluripartidarismo político, isso é importante porque o pluripartidarismo ele traz essa possibilidade de antítese, né? De debate de ideias e minorias e tudo mais. Liberdade de expressão, pluripartidarismo, direito ao voto e são elementos que compõem hoje a nossa democracia. Então, pessoal, aqui é mais ou menos um contexto histórico simples para que a gente possa entender essa evolução. Rodrigo, mas está completo? Não, não está completo. E recente, no século XXI, o que a gente pode falar ainda sobre essa questão do voto para demonstrar ainda a tâmara que tá frutificando? As mulheres. Quando o juiz, na eleição de 2020, nós fizemos pelo menos, e com muita tristeza no coração, 4 cassações no estado de Santa Catarina, de chapas inteiras por causa da chamada fraude à cota de gênero. Vejam, em 1932 foi consagrado um direito parcial das mulheres de votar. Esse conceito foi evoluindo, né? E hoje as mulheres, claro, elas têm um direito amplo de votar e ser votada. Todavia, tá? A Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, ela teve que fazer uma primeira previsão dizendo que 30% das cadeiras ou dos candidatos
devem ser reservados a determinado gênero. Isso até é uma pegadinha de prova de concurso, esses dias eu estava avaliando, que diz que 30% devem ser destinados às mulheres. Não, não é isso. A legislação fala que 30% deve ser destinado à cota de gênero. Que em tese, e seria excelente que se chegasse a uma situação onde 30% seria destinado aos homens, onde 70% seríamos mulheres. Mas o fato é que isso não existe. Ainda hoje, né, existe uma dificuldade absurda. Isso foi em 97 inserida a necessidade de destinação de 30% dos candidatos mulheres. Por exemplo, se determinado partido quisesse lançar 10 candidatos a deputado estadual, necessariamente 3 deles, no mínimo, teria que respeitar a cota de gênero. Ou 30% homem, 3, ou 3 mulheres. O fato é que nunca existiu, na história do Brasil, um partido onde tiveram dificuldades de compor 30% homem porque tinha muita mulher participando. Só que isso não foi suficiente. Não bastava, a partir de 97, do ponto de vista social, essa imposição da lei, que é também às vezes criticada, é uma ação afirmativa, como pode a lei obrigar a mulher a participar, porque isso deu aso ao que nós chamamos de candidaturas laranjas, ou seja, vamos formar um partido político aqui, vou pegar a dona a fulana aqui, que nunca quis saber de política, nunca foi envolvida, mas ela é tesoureira do partido. Não, mas vem cá, vou colocar teu nome aqui só para preencher a cota de gênero, né? Então isso começou a ser muito comum no Brasil, quando em 2009 teve uma alteração legislativa dizendo não basta a inscrição, porque tem todo um processo que a gente pode conversar também, de começo, meio, enfim, um processo burocrático para fazer a inscrição, o registro daquelas candidaturas, quem é político aqui sabe, né, faz o registro de toda a chapa, tem as convenções partidárias, tem tudo. Então, no registro perante a Justiça Eleitoral, todo ano eleitoral, aquela chapa, aquele partido, ele vai registrar uma chapa inteira com todos os nomes que, em tese, atendem todos os requisitos legais, como domicílio eleitoral, nacionalidade brasileira, alistamento, inscrição partidária, né? Filiação partidária, no mínimo de 6 meses antes da eleição, preenchendo todos esses requisitos, respeitando a cota de gênero, a Justiça Eleitoral homologa aquela inscrição. Veja, é uma inscrição única para todos os candidatos daquele partido. Então existiam muitas essas candidaturas laranjas e não havia muito controle. Em 2009 falou o seguinte, não basta fazermos isso, nós vamos impor uma lei, e isso acontece até hoje, que, além da inscrição mínima, 30% dos recursos públicos recebidos pelo aquele partido devem ser aplicados nas candidaturas femininas e 30% do tempo de rádio e televisão deve ser destinado às mulheres. Porque até 2009, em sua grande maioria, não era generalizado, claro, preenchia o requisito numérico, mas nenhuma daquelas mulheres, ou quase nenhuma, recebiam dinheiro para fazer campanha. Elas faziam nenhum voto ou quase nenhum. Elas não tinham tempo de televisão. Então, a partir de 2009, além dessa disposição numérica, houve a determinação legal que 30% dos recursos fossem investidos na candidatura feminina e 30% do tempo de rádio e televisão. Mas, Rodrigo, a lei está impondo isso? Às vezes é necessário que tenha essas ações afirmativas da lei impor, porque naturalmente, assim como o cinto de segurança, se não é a lei impor, as pessoas não vão utilizar o cinto de segurança ou não teriam esse hábito. Então, infelizmente, no contexto histórico, em relação ao voto, é isso que acontece em relação à candidatura feminina. Mas mesmo assim, agora saltando no tempo, em 2020 nós tivemos 4 cassações. Por quê? Algumas das mulheres que compunham a chapa, isso é auferido através de um processo judicial eleitoral, né, porque nós temos a justiça eleitoral no Brasil, a oposição, partido contrário, a coligação contrária, ou o próprio Ministério Público fez uma denúncia na justiça dizendo, olha, aquela mulher ali, ela não é candidata de fato, ela é uma candidata utilizada, uma candidata laranja utilizada apenas para compor. E aí tudo isso é instruído, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já definiu alguns requisitos para a caracterização da fraude à cota de gênero. Um deles,
baixa votação, que isoladamente não tem problema nenhum, às vezes a pessoa não é popular, é a primeira eleição dela, ela fez pouca votação, mas é um indício, a baixa votação. Nós tivemos caso onde o marido, o filho, o melhor amigo do filho e a sobrinha, ou seja, 4, ela declarou como despesa na justiça eleitoral a contratação daquelas pessoas, trabalharam para ela, mas ela teve um voto, ou seja, provavelmente ela votou nela mesma, nem quem trabalhou por ela votou nela. Então já é um indício de que houve fraude, que ela nunca quis participar efetivamente do processo democrático. Não fez campanha. Em época de redes sociais, é pouco provável, é pouco crível você acreditar que alguém que é candidato não vai fazer campanha no Instagram, no Facebook. Não fez campanha, não pediu voto, não trabalhou. Mas, mesmo assim, aquela senhora que recebeu 16 votos, que não pediu voto, ela recebeu R$390 mil aproximadamente do partido dela. Então, e gastou os R$390 mil registrados. Então, vocês vejam que mesmo a lei em ponto, mesmo havendo essa necessidade de conscientização, existem cenários, na última eleição de 2020 e 2022 eu não participei no tribunal, que é caracterizado a fraude à cota de gênero. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, de repente, aquele partido teve 2 candidatos que se elegeram, ou se reelegeram, candidatos já na terceira reeleição. E aí qual é a consequência? Toda a chapa, todos os candidatos daquele partido, eles são cassados. Rodrigo, mas aquele candidato participou, ele era popular, ele pediu voto? Sim, mas é uma obrigação do partido e do candidato que trabalha, isso é o entendimento do STJ, não, do TSE, não meu, de fiscalizar e contribuir para a efetivação da consagração da cota de gênero. Então eu tive a oportunidade de advogar nessa última eleição de 2022 para um partido, enfim, e frequentemente quando eu conversava com aqueles candidatos, enfim, falava, cabe ao partido fiscalizar. Ah, mas a mulher desistiu, ela está desanimada, que é uma coisa. Mas assim, então tem que fiscalizar, está pedindo voto, está fazendo campanha, conscientiza antes de participar, né? Então, infelizmente porque se só caísse e se tornasse inelegível aquela pessoa que foi muitas vezes usada, né, que essa pessoa ela é usada como laranja, não teria eficácia nenhuma. Ou seja, continuaria sendo prestigiado aqueles candidatos masculinos, que é a realidade que nós vivemos hoje, em detrimento da efetiva candidatura feminina. Então nós vivemos essa realidade ainda, tanto que hoje, não sei se os senhores sabem, dos aproximadamente 160 milhões de eleitores no Brasil, 53%, isso é desse ano, tá? Estatística desse ano do Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado nacional são mulheres, 47% homens. Então, diante de um cenário numérico, há de se esperar pelo menos uma proporcionalidade. Nós temos hoje o maior número de participação feminina no Congresso Nacional. Maior número de participação feminina no Congresso Nacional. Dos 511 deputados, 92 mulheres, que corresponde a 18% das cadeiras da Câmara de Deputados do Brasil, que é o maior até hoje. Dos 81 senadores, 4 mulheres. 7% das cadeiras do Senado Federal é composto por mulher, muito embora as mulheres sejam maioria do eleitorado nacional. Então, nós podemos perceber daí que ainda nossa democracia, em alguns aspectos, ela está engatinhando, ela está ainda com necessidade de reflexão, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Tendo, pelo menos para refletir, tendo pontos de vista críticos, enfim, e essa questão das mulheres foi apenas um dos pontos que eu trouxe aí para a gente refletir ainda sobre o lado deficitário, do que ainda precisa melhorar na democracia do Brasil. Outro ponto também que tem a ver com o voto diretamente, né? Falei da questão da obrigatoriedade do voto, é a questão do voto obrigatório, que é uma das grandes discussões. Por exemplo, uma das críticas é
O voto tem que ser obrigatório porque as pessoas mais pobres, quem fala isso não sou eu, são os grandes sociólogos e doutrinadores do direito eleitoral, porque os mais pobres, se não fosse obrigado, eles não votariam. Isso para mim, isso agora é uma opinião pessoal minha, que eu sigo algumas correntes, é um grande contrassenso, porque a partir do momento que você obriga, veja, é um direito que eu sou obrigado a exercer, né? Então, é um direito ou é uma obrigação? Não, é uma obrigação porque se não for obrigado, você não exerce. Pô, mas se o voto ele é oriundo da Declaração dos Direitos Humanos, isso consta lá na Declaração dos Direitos Humanos, 45, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, como pode um direito ser exercido através de uma obrigatoriedade? Porque se eu não for, eu levo multa. Alguém sabe quanto é a multa para quem não vai votar? R$3,50. R$3,50. 5 é caro. R$3,50. Veja, mas é uma multa. E aí obriga as pessoas a votarem, porque senão os mais pobres, dizem os sociólogos, não votariam. Então, quer dizer, você está obrigando alguém que, em regra, não votaria, e na verdade, quando vai votar, qual que é o sentimento crítico? Então, acho que também invertir, talvez trabalhando uma questão de conscientização, nas escolas, talvez tivesse um resultado melhor. O fato é que hoje, né, e isso é muito controvertido, talvez a maioria aqui pense ao contrário, isso é uma opinião minha. Eu acho que a obrigatoriedade do voto é um equívoco no Brasil. Tanto que ele pode ser manipulado, né? A compra do voto hoje parece algo absurdo. Eu me lembro quando criança, faz tanto tempo, mas era uma festa da democracia, eu acho até que era legal, ganhava camisetas, usava as camisetas, os bonés, né? Os showmícios, eu adorava, fui no showmício do Chitãozinho Chororó, onde é a atual rodoviária, e era o máximo aquilo. E hoje não existe sequer outdoor, é proibido. Está muito chata a legislação eleitoral, né, Everton? Porque o candidato hoje, eu costumo dizer que, para ele dizer que é candidato, ele quase tem que só ficar quieto. O senhor é candidato? Só balançar a cabeça, porque se ele falar que é candidato, dependendo do momento, ele já é caçado. Ele já ganha uma multa de R$5.000 ali por propaganda extemporânea. Então, naquela época era interessante para a gente que assistia e tal, mas o fato é que aí, voltando à questão do voto, da corrupção eleitoral, da questão da consciência, da importância, e para a gente entender como é que a gente chegou até aqui. O fato é que, estava falando dos pobres que são obrigados a votar, e quando é obrigado a votar e ele não tem senso crítico, segundo os sociólogos, eles são mais influenciáveis, né? A gente sabe hoje, e com todo o respeito, em qualquer nível de votação, inclusive de classe, eu vou falar assim para não ser mal interpretado. Hoje, na OAB nacional, a região Norte e Nordeste é que define todos os cargos de diretoria, porque a votação, eles são maioria. Eles são maioria. Então, isso ocorre na democracia também, nas eleições gerais, nós sabemos disso, né? Nós somos um Estado predominantemente, e sem nenhum viés ideológico, volto a falar, nós estamos falando de política geral e não de partido, não de ideologia, nós somos um Estado hoje preponderantemente de direita. Muito bem, isso não é o que estou falando, é estatístico, é fato. Isso, mas não quer dizer, mesmo sendo assim, né, foi eleito um presidente de esquerda. Por quê? Por causa da democracia, né? A maioria vence. Então, dentro desse contexto, dizendo que o voto é igual, houve toda uma evolução legislativa, voltando ali na questão do outdoor e do showmício, porque havia, naquela época, e não é tão distante assim, o abuso do poder econômico, onde se acreditava que aquele candidato, aquele partido que tinha mais dinheiro, ele teria propensão, maior facilidade de comprar o voto. Não diretamente na compra de dinheiro, que muito embora exista hoje, vocês não têm ideia da quantidade de prisões que aconteceram nas eleições de 2020, eu posso falar porque eu participei, por compra de voto. Ainda existe tijolo, areia e compra em dinheiro. Em São Francisco do Sul, por exemplo, é fato público, foi preso um candidato que estava com um caminhão cheio de cesta básica no dia da eleição, em 2020. Ah, Rodrigo, isso é um absurdo. Em 2020. Está previsto no Código Eleitoral pena de até 4 anos de prisão. Tá? Transportar eleitor no dia da eleição. Pode dar até prisão. Na prática não dá, porque só se for reincidente, tem alguns critérios técnicos ali. Mas é um crime, transportar para votar, né?
Então, a partir do momento que showmício, eu vou trazer lá o Chitãozinho Chororó, e que podia, estava tudo certo quando podia, tanto que uma discussão em 2020 é o seguinte, as lives, será que não pode show? Porque a lei restritiva, ela tem que ser, a lei restritiva de direito, ela tem que ser interpretada restritivamente. Eu não posso fazer uma interpretação extensiva de uma norma restritiva de direito. E a discussão chegou ao TSE é o seguinte, muito bem, showmício não pode, mas eu, candidato a vereador aqui de Itajaí, se eu fizer uma live na internet, na rede social, com o Neymar, será que não é um abuso do poder econômico, não é um abuso do poder político? Não há um desequilíbrio? Né? Então, essas discussões sensíveis, elas chegam o tempo todo. Então, houve ali uma mudança, uma série de mudanças legislativas, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele legisla nas eleições. Nós temos a Constituição, a Lei das Eleições, o Código Eleitoral, a Lei do Partido Político, que é a base, né? Tem uma lei complementar 64/90 também, que é de processo, mas assim, a base legislativa é essa. Agora, todas as eleições, elas são instrumentalizadas normativamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tanto que fui juiz em 2020 e advoguei na eleição de 2022. Aqueles julgamentos que foram realizados em 2020, eu não podia pegar como precedente nas eleições de 2022, porque mudou. A depender da composição do Tribunal Superior, isso algumas, não tudo, né? O central não muda, mas algumas regras mudaram. A composição ela muda de 2 em 2 anos e conforme a composição muda, eles vão mudando a legislação. Então, decaiu showmício, camisetas, é terminantemente proibido brindes para os eleitores. O que eu recebi de telefonema de coordenadores de campanha, Rodrigo, estou pensando em fazer um churrasco aqui final de semana para trazer os eleitores. Pode? Não pode. Por que não pode? Porque churrasco tem que pagar. Daí você vai fazer um churrasco com chopp, o cara vai lá para te ouvir, pelo churrasco, pelo chopp, isso pode ser caracterizado? Não. É caracterizado, segundo a Justiça Eleitoral, como abuso de poder econômico. Por quê? Porque daí há um desequilíbrio no aspecto democrático. Por isso que, apenas a partir de 2017, o financiamento de campanha, ele hoje é misto no Brasil, sempre foi, mas ele teve uma alteração muito significativa. Hoje, como é que é financiada a campanha? Também é outro debate que daria 3 horas de discussão. Hoje, principalmente, o financiamento de campanha, ele é público. Ele vem do Fundo de Financiamento de Campanha, que é chamado Fundo Eleitoral, e o Fundo Partidário. O Fundo Partidário, ele é uma verba pública que é destinada aos partidos políticos. Aqueles que não cumprem algumas regras, por exemplo, perdem esse repasse. Tá? Isso por ordem judicial da Justiça Eleitoral. E o Fundo de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, ele todo ano da eleição, ele é destinado aí para o diretório que distribui de acordo, respeitando a cota de gênero, né? 30% das mulheres e 70% dos homens. Agora estão também, e aqui é uma outra discussão, cota racial, que daí eu quero ver como é que vão fazer isso, né? Em Blumenau, hoje tem que ter uma cota numérica, mas ainda não há uma disposição de destinação econômica e financeira para aquela classe. E dentro do diretório, ele pega aquele dinheiro público e, por exemplo, o meu amigo Beto Cunha, do partido dele, ele é um candidato que está se reelegendo, vamos investir mais dinheiro nele. Ou no vereador Clava. E no vereador Guilherme, não, o candidato Guilherme, ele não tem tanta expressividade, não tem tanta chance de ganhar, então não vai tanto dinheiro. Então, dentro da dinâmica partidária, distribui-se esse dinheiro respeitando as cotas de gênero. Então, principalmente, ele é financiado por dinheiro público. E aí vem as críticas. Nossa, o Estado, o dinheiro do tributo do trabalhador tem que financiar político com tanta corrupção. Então, há um desvirtuamento disso. Mas por que é feito isso? Porque até 2017 o financiamento poderia ser realizado através de doações de pessoas jurídicas, que hoje pode ainda, por isso que é misto, financiamento público e financiamento privado, através do autofinanciamento. O candidato pode assumir autofinanciar, através de uma limitação legal. Né? Eu, candidato, posso ser bilionário, mas eu só posso financiar até 10% do teto destinado de gastos para aquele cargo naquela eleição, que isso muda de eleição para eleição. E eu, Rodrigo, posso doar quanto para o candidato Dolor? Eu posso doar até o teto de 10% do meu rendimento bruto do ano anterior, desde que respeitado o teto máximo de gasto para aquela candidatura naquele ano. Então,
pessoas físicas podem doar, eu posso doar meu helicóptero, desde que seja pessoa física, posso doar meu carro, se eu sou candidato eu posso usar o meu carro desde que eu declare isso para a Justiça Eleitoral, Justiça Eleitoral, estou doando para mim mesmo o uso desse carro. Então tudo é meticulosamente declarado para que não haja um desequilíbrio. Agora, não pode mais financiamento de campanha por pessoas jurídicas. E nós temos essa novidade que é recente, mas eu acho que tem fundamento, em virtude das operações aí que são públicas aí, Lava Jato, financiamento aí de grandes construtoras, e lógico, a mesma construtora, ela financiava todos os partidos. Então, quer dizer, ela não financiava por acreditar na ideologia, na bandeira, nos direitos que seriam defendidos por aquele partido. Ele financiava porque tanto o partido A quanto o partido B, ideologicamente opostos, ele financiava os dois, quer dizer, algum interesse ela tem naquilo ali. Então, para evitar isso, essa deturpação e esse desequilíbrio democrático nas disputas, é que a lei ela proíbe hoje financiamento por pessoa jurídica. Então vejam, por que eu estou citando, e eu volto a falar, acabei não fazendo um roteiro, mas soltando aqui conforme o assunto vai acontecendo, é interessante perceber que essa questão da fraude, da cota de gênero, ela nasceu em 97, e teve imposição de dinheiro e tempo de rádio em 2009, e ainda em 2022 teve várias decisões que derrubaram por fraude à cota de gênero. Até 2015 poderia o financiamento de pessoas jurídicas em campanha, até 2012 poderia outdoor, hoje nem outdoor pode. Por que outdoor? Porque outdoor é caro. Se eu tiver outdoor, dinheiro e colocar outdoor na cidade, posso desequilibrar e ferir ali o princípio da voluntariedade do voto pelo desequilíbrio econômico. Então, vejam que num curto espaço de tempo, em 10 anos, a quantidade de alteração legislativa destinada a tentar proteger ao máximo a espontaneidade, a voluntariedade do voto, que ele seja realmente um voto voluntário em essência. Pois não? Você fez um retrato sobre a questão histórica, né? E a história é um conjunto de fatos que pode ser considerados evolução ou uma involução, depende do ponto de vista de cada um. Depende de como nós cremos o que seja uma evolução e uma involução, quer dizer, o contrário. Bom, essa é uma questão ampla a ser discutida. Mas eu vejo uma abordagem que eu tenho no meu coração, uma preocupação muito grande para o amanhã, que é o contexto das cláusulas pétreas da nossa Constituição. Quer dizer, no momento em que nós temos arranhado as questões do voto, quer dizer, como sendo o máximo, no meu ponto de vista, o máximo da democracia. É um processo democrático, né, que assegura que a vontade de uma maioria seja expressa, equivocadamente, ou não, para uns, acertada para outros, mas seja expressa, e seja crível. Então, essa é a minha grande questão. Por quê? Porque as demais cláusulas pétreas, como, por exemplo, a organização federativa. Separação dos poderes. Separação dos poderes. Garantias de direitos individuais. Perfeito. Caramba! Isso tudo é decorrente, e veja, se nós analisarmos o contexto que nós estamos vivendo no país, cada uma dessas outras 3 cláusulas pétreas estão sendo arranhadas. E fortemente arranhadas. Garantias de direitos individuais, organização federativa, né? Todos estão acompanhando as tentativas, né? E eu vejo o processo do voto como o processo inicial de todas essas garantias de cláusulas pétreas. Então, eu gostaria um pouco de, na sua condição de juiz, um jovem, né, ainda, e participante desse processo, com uma cultura, nós olhássemos, apesar de encontrarmos esses movimentos históricos, conseguíssemos olhar um pouco para frente e dizer o que pode uma democracia pujante, uma democracia dos quais eu creio que a grande maioria dos que estão aqui estão desejosos de ajudar a construir, o que podemos nós fazer como cidadãos quando olhamos para essas cláusulas pétreas, né, e aos direitos constitucionais,
e principalmente o voto estando numa condição de representatividade duvidosa. Eu até falei no começo, perfeito, é a grande questão, né? Eu sempre digo que quem atua com o direito, eu acredito que o senhor deve atuar porque sabe as cláusulas pétreas quais são. Vive o Guilherme, meu amigo, a gente sempre troca umas figurinhas ali nas redes sociais com algumas questões. É muito difícil hoje ninguém sabe mais nada de direito, porque o que a gente aprende e dá até pena você olhar um recém-formado e ele acreditar naquilo que você vê que o sistema, eles fazem o que eles querem. Então, tem uma frase que eu falei aqui, acho que foi para o André no início, que é de Arnold Dobbin, que ele fala o seguinte: o grande castigo por aqueles que não se interessam por política é ser governado por aqueles que se interessam. Então, o poder ele não tem vácuo. Alguém vai ocupar, né? Alguém vai ocupar o poder, seja o poder legislativo, seja o poder executivo ou o judiciário. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui numa terça-feira fria, chuvosa, voluntariamente, de graça, ouvindo esse assunto e poderia estar em casa assistindo Netflix, qualquer coisa, nisso eu tenho esperança, porque daí a gente consegue ver que a história é cíclica, né? A história é cíclica, as pessoas passam por ali. Então, tenho esperança que a gente vai conseguir construir, através de pessoas bem intencionadas, capazes, construir uma mudança nisso. Porque realmente, é aquilo que eu falei, se você me perguntasse há 2 anos atrás que se poderia uma ordem judicial você caçar uma rede social em época de eleição, como foi feito, por exemplo, falo porque é público, Luciano Hang, ele falou, não é possível. Eu fui, e aqui eu posso falar que o processo já se encerrou, eu fui relator do processo, e sem nenhuma questão política, fui relator do processo do prefeito Arinvec de Brusque, que foi cassado pelo TSE. Ele foi cassado por potencial abuso de poder econômico do Luciano Hang, porque o Luciano Hang pediu voto para ele dentro da empresa. Filmou dentro da empresa e pediu voto nas redes sociais. Okay? Tem um processo também em tramitação contra um senador nosso também, aqui de Santa Catarina. Pelos mesmos motivos, mas por questões diferentes, detalhes jurídicos diferentes, mas assim, mas também sob a alegação de abuso de poder econômico, porque em tese, naquele de Brusque, a visibilidade que o Luciano deu nas redes sociais teve o condão de desequilibrar. A juíza de Brusque julgou totalmente improcedente esse processo, foi recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, falando simplesmente porque não é do direito, como é que funciona os graus de jurisdição. Lá é composto por 7 juízes, eu fui o relator, que é quem avalia o recurso e faz um voto, e os outros 6 votam junto com o relator ou votam contra. Foi aprovado à unanimidade a absolvição, porque não tinha nada de abuso econômico naquele processo. Houve um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse recurso, o presidente do tribunal aqui faz um juízo de admissibilidade, é um termo técnico, dizendo, olha, esse recurso aqui preenche ou não preenche os requisitos legais. Ele falou, não, esse recurso é tão absurdo que ele não preenche. Estou falando em linguagem normal. Não admitiu. Quando não há essa admissão, há um outro recurso chamado agravo, direto lá em Brasília, falando, olha, puxa esse recurso para cá que o tribunal lá errou. O relator, eu vou falar nome porque é público, o ministro Fachin falou o seguinte, tá certo o tribunal, Fachin, tá certo, o tribunal tá acertou, não tem que subir. Naquela decisão monocrática, individual do Fachin, cabe um outro recurso, nosso sistema processual ele é terrível, cabe um outro recurso, que é o agravo regimental. Esse recurso do agravo regimental, ele foi para o Lewandowski, como relator. Não, mas escutem, o Lewandowski falou, o Fachin está certo, não cabe esse recurso, o tribunal acertou. Nesse ínterim, Alexandre Moraes da Rosa pediu vista. Ele pediu vista, Lewandowski se aposentou, resultado, 5-2, chamou todo mundo de burro que passou antes e falou assim, não, realmente houve abuso de poder econômico, vamos caçar o prefeito de Brusque, nem eu conheço, tá? Não tem nada a favor nem contra ele.
e vamos torná-lo inelegível por 8 anos e o Luciano Hang, acho que não preciso, e o Luciano Hang por 8 anos também inelegível. Quer dizer, passou por uma juíza de primeira instância, por um tribunal à unanimidade, o presidente do tribunal falou que estava certo, o Fachin monocraticamente falou que estava certo, o Lewandowski falou que estava certo, num recurso inverteram a situação. Então veja que nós vivemos momentos complicados, né? E quem trabalha, vive do direito, vê isso, está vendo isso. Eu, pelo menos, tenho 18 anos, mais ou menos, nunca vivemos tempos como hoje, mas continuo tendo esperança. Pois não? Se não tiver também, a gente tem que fechar a bodega e vender coco na praia, não tem o que fazer. Temos que ocupar os espaços, né? Boa noite, meu nome é Mark Caldeira. Doutor Rodrigo, e nesse sentido, aproveitando aqui a provocação do Cláudio, primeiro gostaria de firmar a posição de que, particularmente, entendo que naquele livrinho do Bastiat, A Lei, e de Hofbauer, né, Anatomia do Estado, fica claro que quando nós forçamos a sociedade a se ajeitar mediante a aplicação da lei, a coisa não se resolve, só piora. Né? É a sociedade que molda as leis, e não as leis que têm que moldar a sociedade. Exatamente. Né? Então, e esse exemplo que o senhor acaba de dar só reafirma isso. Né? E olha que Bastiat escreveu esse livro em 1850, né? Então, nada mais contemporâneo do que o que nós estamos vivendo, né? Mas eu gostaria de ouvir dois posicionamentos, entendimentos teu, enquanto ex-juiz, enquanto advogado, operador do direito, enfim. A primeira é relacionado a qual a dificuldade aí de todo o nosso sistema jurídico eleitoral em debater seriamente a aplicação daquilo que já foi determinado por legislação do voto impresso. Qual é, entre juízes, entre magistrados, juristas, operadores de direito, que têm essa possibilidade de aplicar essa solução? Tá? E a segunda é qual a tua percepção, também dentro da tua atividade profissional, a respeito do sistema distrital, né? Qual seria a dificuldade também de se aceitar, que ele já existiu no Brasil, de aceitar o entendimento de que, a partir do voto do sistema distrital, nós teríamos uma proximidade maior do eleitor para com os eleitores, né? Então, se pudesse contribuir com esse entendimento, por gentileza. É muito difícil, né? Porque são debates que ocorrem aí, posição para todos os lados. Em relação ao voto impresso, né? Vários debates a gente já participou e também tem muitos mitos em volta disso, né? Primeiro dizer que o voto impresso não é aquele voto que você vai votar e vai sair o teu comprovante de votação, você vai levar para casa. Isso aí colocaria por terra dos detalhes da cláusula pétrea, que é o voto secreto, né? A partir do momento que você tem que trazer um comprovante, alguém poderia exigir que você mostrasse em quem você votou. Então não é esse o caso. Você deve estar falando daquele caso onde, quando você vota, imprime, cai dentro daquela cápsula os votos. E aí tem posições a favor e contra. Quando você... eu tive no lado de lá, e isso é muito interessante. E eu confesso para você que eu participei mais de 10 debates e às vezes eu falo, eu acho que eu vou mudar de ideia aqui, eu acho que eu vou pensar assim. Não, eu concordo. Então você vai mudando de ideia, e eu não tenho nenhum problema com isso, porque são argumentos bons para todos os lados. Argumentos a favor da urna eletrônica, como está hoje, e contra o voto impresso. Tá? Segurança é inquestionável que a fraude antes da urna eletrônica, que veio em 96, ela existia aos montes. Isso existia, isso tem vários documentos históricos, processos judiciais. Os mais comuns eram durante o transporte da urna de lona, trocar por lonas preenchidas com outro candidato, alterar, por exemplo, quando vai manusear o voto, você era um X num candidato, você escrever
o nome de outro, porque daí você anula o voto. Então existiam alguns sistemas muito comuns de fraude. No Equador, eu fui para o Equador representar o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de presidência, a última que teve, e era a urna de contagem. Eu filmei aquilo, participei, era uma coisa surreal no colégio, muitos aqui participaram, contando 1, 2, e alguém voluntário riscando no quadro o risquinho, para depois preencher uma ata, dizer aqui teve 168 votos para o candidato X e 150 para o candidato Y, e eles batiam foto e emitiam para uma central que publicava aquilo. Eu falo, meu Deus do céu. Qual é o principal argumento a favor da urna eletrônica? Que até hoje não teve nenhum evento histórico devidamente comprovado de fraude em relação à urna. Não teve. Ah, Rodrigo, mas como é tecnologia, pode não ter comprovado, mas a gente fica nessa situação. Por que não colocar o voto impresso, né? Você não está contra a urna, mas você é a favor. A discussão não é se é contra ou a favor da urna eletrônica, mas sim a questão do voto impresso. A questão do voto impresso, ela tem alguns detalhes que a gente precisa refletir. Primeiro, esse voto, a partir do momento que você vota, você clica no candidato, a urna imprime e ela cai numa cápsula. Isso tem que ser guardado em algum lugar. Vocês imaginem que nós temos hoje 400 mil urnas aproximadamente no Brasil, 400 mil urnas. Algumas em locais longínquos, por exemplo, na Amazônia, que tem que ser transportado por rio. Então você imagina, você imprime aquilo, isso vai numa cápsula, você tem que guardar aquilo. Então tem um prazo para alguém impugnar. E a partir do momento que alguém vai impugnar, primeiro, pode ter fraude no transporte daquele local, porque isso tudo envolve logística. Você tem que transportar de um local com as Forças Armadas, talvez. Então pode ter desvio também de votos no trajeto, armazenamento. Há também teorias que dizem que a bobina ela pode enroscar, pode ficar úmida, isso traria um problema no dia da eleição. E se alguém alegasse que não foi bem assim, teria que abrir todas essas urnas e votar e fazer o retrabalho de ler voto por voto. Isso, na prática, seria muito difícil de aplicar. Então, quem defende isso, que é difícil aplicar, traz esses fundamentos. Por outro lado, eles dizem o seguinte, traria maior segurança, porque, afinal de contas, naquela urna específica do bairro Fazenda, teve problema. Então, nós vamos auditar na hora, num prazo de até 48 horas, por exemplo, guardar a urna com forças armadas e tudo mais, e vamos fazer essa auditagem específica, não uma auditagem geral. Então, a polêmica não vai terminar porque não existe um sistema perfeito, né? O fato é que existem sistemas, há alguns anos na Justiça Eleitoral, que é o seguinte, é a votação paralela, nós participamos disso. No dia da eleição, através de um globo, como se fosse bingo, são sorteadas aí 10 urnas no estado todo. Urnas que estão no local de votação antes de começar. Essa urna ela é substituída por uma outra urna, com acompanhamento de qualquer pessoa da sociedade, qualquer um do partido, Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário. Essas urnas elas são transportadas, teve uma de São Miguel do Oeste que nós fomos de avião buscá-la, ela vem para a capital, e aí há uma simulação, nós aqui, por exemplo, são pessoas selecionadas da sociedade que fazem uma votação no papel, dentro de uma urna de lona, um dia anterior, tudo filmado. Abre-se essa urna de lona e cada voto do papel é computado manualmente na urna. Ao final da votação, imprime o boletim de urna, o resultado da contagem manual do papel, invariavelmente tem dado o mesmo resultado do boletim de urna. Para comprovar o quê? Que aquilo que é digitado é o resultado que sai no boletim de urna. Mas, Rodrigo, a grande questão não é a urna, porque ela não tem ligação externa com a internet, tá? Isso ela não tem. Nós participamos de vários treinamentos, enfim. A grande questão, e é uma situação que realmente tem que ser ponderada, e eu não tenho resposta para tudo isso, é que a apuração, desde 2020, ela foi centralizada, Dolor, no TSE. Vocês devem lembrar que as apurações eram centralizadas na zona eleitoral. O pessoal contava e o juiz eleitoral da cidade falava, ó, o prefeito é o fulano, tal, tal. Era apurado aqui. Hoje não mais. Na eleição de 2020, que era para vereador, para prefeito e tudo mais, nós, juízes, estávamos no TRE, até 10 horas da noite, quem foi candidato aqui vai lembrar que o resultado saiu. Uma agonia, todo mundo ligando,
E nós, assim como vocês, olhando o aplicativo, esperando o TSE responder. Então, hoje, a grande crítica é a centralização da apuração. Por que você vai centralizar num macro, como é que o Barroso chamava aquilo? Um computador gigante lá, um supercomputador, que se der um problema, dá um problema no Brasil inteiro? Antes era nós aqui de Santa Catarina, Dolor, que centralizamos o TRE. Ou seja, deu problema em Santa Catarina, o resto do Brasil está resolvido. É individual, o problema, o risco ele é fracionado. Hoje o risco está concentrado no Tribunal Superior Eleitoral, que faz a apuração, a gente colhe os dados aqui, manda para lá em sigilo, ninguém sabe, lá eles apuram e falam, o resultado é esse. E aí voltam para nós assim como voltam para vocês. Nós, eu digo, o Judiciário. Então, essa é uma crítica que eu acho que a gente tem que pensar. A urna em si, particularmente, eu confio. Agora, a forma de apuração centralizada, aí a gente nunca sabe. Né? Teve uma apuração da Polícia Federal, uma recomendação que voltasse a ser descentralizado. Por que demorou tanto em 2020? Porque lá no Acre deu um problema e a apuração do Acre, que é feita pelo TSE, que demorou para enviar, atrasou o Brasil inteiro. Então, por que você vai concentrar tudo num só se você pode fracionar? Esse é um ponto. Se eu for te responder por que não foi aquela lei, só que a lei ela não foi aprovada, ela foi aprovada, mas não foi sancionada, tá? Então ela não está em vigor, essa lei. Não sei te responder exato o que eu penso sobre isso, tá? Porque é muito polêmico realmente. Agora, a segunda questão do voto distrital, né, como acontece nos Estados Unidos, hoje nós temos dois sistemas eleitorais, o majoritário e o proporcional. O majoritário, o chefe do Poder Executivo, né? Prefeito, governador, presidente e senadores. Como é que funciona isso? Rapidamente. A maioria simples vence. Ou seja, nós temos 100 mil eleitores. Se só votarem 60 mil, aquele que tiver 50% mais um, ganhou. Independentemente que 50% mais um seria 30 mil e 1 votos. Esse que fez 30 mil e 1 votos, vence a eleição, tá? Isso no sistema majoritário, que, na verdade, se ele atingir a maioria absoluta, ou seja, a metade dos eleitores mais um, venceu a eleição, ok? Agora, em relação ao proporcional, daí é o quociente eleitoral. Não sei se vocês, todo mundo sabe como é que funciona. O quociente eleitoral, como é que pode o partido, vamos dizer, o PL tem 2 cadeiras, o PT tem 3, o PP tem 4, o PSDB tem 1 na Câmara de Vereadores. O quociente eleitoral é o seguinte, pega o número de eleitores daquele município e divide pelo número de cadeiras. Em Itajaí é 17, é isso? São 17. Então pega o número de eleitores de Itajaí, não sei quantos são. Eleitores, exato, isso, de quem votou, né? Não é eleitor, de quem votou. De votos válidos, né? Que a gente chama. Então pega os votos válidos, vamos arredondar, vamos imaginar para ficar fácil, 170 mil, para ficar fácil a conta. 170 mil dividido por 17 dá 10 mil. Então aquele partido que fizer 10 mil, o que mais foi votado dentro daquele partido tem uma cadeira. E aí tem uma disparidade, lembra do Tiririca e tal, daqueles partidos pequenos que um candidato ele tem muito voto. Nesse exemplo dos 170 mil para 10, só para a gente deixar claro, imagine que o Dolor saia como candidato vereador em Itajaí, ele sozinho ganha 30 mil votos num partido pequeno. E eu, Rodrigo, candidato meia boca, ganho lá 2 mil votos. O Dolor vai arrastar, pelos 30 mil votos, o partido dele ganhou 3 cadeiras. Vai ser ele, o Rodrigo e o Roberto, que não teve expressividade nenhuma, ao passo que o Guilherme, de um outro partido, fez 25 mil votos e não teve a cadeira, e eu que ganhei 3 mil votos, eu tive a cadeira. Esse é o sistema proporcional pelo quociente eleitoral, o número de votantes dividido pelo número de cadeiras, e aí dá essas distorções. O voto distrital, como acontece às vezes nos Estados Unidos, é o seguinte, imagine um estado, ele é dividido por 10 regiões, e tem 10 vagas para deputado estadual, por exemplo. Então, aquela região, por exemplo, o Vale do Itajaí, Dolor,
que hoje, como é que funciona o sistema proporcional? Eu posso votar num candidato a deputado estadual ou federal de Chapecó. Você pode votar de São Miguel do Oeste. Ou seja, em tese, aquele candidato ou aquele deputado, ele não tem um vínculo regional comigo, mas eu posso votar nele. O distrital, ele traria uma delimitação geográfica para eu poder votar naqueles candidatos da minha região, né? Seria o voto distrital. Qual que seria o ideal, na minha opinião? Nenhum nem outro. É o chamado voto distrital, é o voto misto. O que é o voto misto? Metade distrital, porque daí você consegue vincular aquele político à tua região, você consegue cobrar mais ele, mas mantendo um percentual, outra metade, o voto proporcional. Por quê? Porque muito embora, de repente, aquele candidato lá de São Miguel do Oeste, ele não é da minha região, mas ele defende uma bandeira evangélica, por exemplo, que é uma bandeira que eu defendo. Então, muito embora, e na minha região não tem quem defenda essa bandeira, eu vou votar naquele candidato lá porque é uma bandeira que eu defendo. Então, seria um sistema que atenderia os dois anseios. Mais ou menos isso, né? Pois não? Eu acho que o senhor aqui... Só voltando ao assunto anterior ali, para ficar bem claro, falando em termos de legislação, o voto é secreto. A apuração de escrutínio é o quê? De acordo com a legislação. Desculpa? O escrutínio, a apuração da eleição é o quê? O voto é secreto. Sim. Na verdade é o seguinte, o escrutínio é a técnica de apuração do voto, tá? Então, assim, o voto individual, ele é secreto, ninguém precisa saber, se eu não quiser, em quem eu votei, né? Mas o escrutínio, ele tem que ser público. Ele tem que ser público. A sala secreta, né? Que eles falam, né? Exatamente. Então, essa é a grande crítica. Mas qual é o nome do senhor? Sérgio. Aí é que está. Eu acho que o ponto da crítica, ela não está... As pessoas estão muito focadas na urna. Mas não é a urna o problema. A urna não é o problema. Eu acho que o maior problema é o modo de apuração do escrutínio, que poderia ter mais publicidade a isso, né? Então, essa é a grande questão. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Boa noite. Opa. Tem duas perguntas para fazer. Uma sobre o judiciário e outra é sobre eleitoral. Sobre o judiciário eu vou aproveitar, porque o cidadão de bem não é todo dia que pode perguntar isso para um juiz, né? Não, eu ocupei, eu não sou... Melhor ainda para essa pergunta. O silêncio dos bons me incomoda. Por isso que eu estou fazendo parte desse grupo. E o silêncio do judiciário me incomoda. Isso é uma dúvida de um cidadão comum, né? O cidadão comum, pode ser dúvida de outros aqui. O judiciário, ele, na tua visão, ele está ideologicamente aparelhado ou amordaçado de alguma forma, que ninguém se manifesta, as instituições, os juízes, associações, ninguém se manifesta com esses absurdos que estão acontecendo. O ápice do judiciário, que é o STF, composto por pessoas que chegaram lá de formas que, na minha opinião, não deveriam ser dessa forma, teriam formas melhores de chegar lá. São indicações políticas e conhecimento questionável, índole questionável e tudo mais. Eles tirando a credibilidade do judiciário todo dia, de pessoas que têm uma carreira, que poderiam estar lá e ninguém se manifesta. Essa é uma dúvida que eu tenho quanto ao judiciário. Quanto ao OAB também, e tudo que faz parte da área do direito nesse país. E a segunda pergunta seria que tu mencionou um projeto para incentivar o voto de crianças e adolescentes. Adolescentes, criança não, adolescente. Tem uma outra coisa que eu tenho reparado, e até conversado com o pessoal do Tâmaras, que Santa Catarina tem esse problema e a nossa região também tem. Não é um problema, né?
muita gente de fora, de outras cidades, que moram aqui e não tem o título regularizado. Se for ver proporcionalmente a quantidade de jovens que votariam a mais na próxima eleição, comparado com se todo esse pessoal, 50% só, regularizasse o título aqui, é bem considerável o número de votos. Não sei se tem algum projeto nesse sentido, se alguém está fazendo alguma coisa nesse sentido, na parte da regularização do título, que é tão importante quanto o Perfeito. jovem de 16. Perfeito. Qual é o teu nome? Silvano. Silvano, seguinte, bem rapidamente, tá? O sistema de justiça ele é um sistema que obedece um devido processo legal, né? E tem um sistema recursal de validação, reforma das decisões judiciais, né? Então toda decisão judicial técnica, ela é submetida a um recurso que vai para um tribunal, que é o nosso Tribunal de Justiça, vamos dar o exemplo da Justiça Estadual, e que, em tese, em algumas situações, elas podem ir para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Mas eu imagino que a tua crítica não seja em relação às decisões técnicas do dia a dia, quem é culpado, quem é obrigado a pagar, se tem que pagar o cheque, se bateu o carro atrás, se bateu no lado. Essa é uma questão do dia a dia. A tua crítica ela deve vir provavelmente em virtude do que é televisionado hoje de decisões políticas das cortes superiores. Eu imagino que seja isso que acaba silenciando os juízes e os tribunais, né? Hoje, para você ter uma ideia, na prática, tá? Na prática, todo magistrado de primeiro ou segundo grau, ou até os superiores, eles estão vinculados a um órgão chamado CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E as decisões políticas, o STF é um tribunal político. O que eu quero dizer com isso? Que é um sistema político, né? Que muitas vezes nós somos iludidos por achando que, infelizmente, nem tudo que o ser, né, não é igual ao dever ser. Então, é uma crítica que existe e tem razão de ser, em alguns casos, tá? Em relação à segunda pergunta, foi o projeto... da regularização hoje está muito simples, tá? Pelo site do Tribunal Regional Eleitoral tem um link que é cidadão. Você clicando pela internet sem sair de casa, você consegue fazer o teu primeiro voto pela internet. Você não precisa ir mais no cartório eleitoral, depois você vai precisar ir só para fazer a biometria. Mas você já consegue tirar o teu título, consegue fazer a mudança de domicílio e fazer a justificativa e já imprimir a guia para fazer o pagamento de eventual ausência de eleição pela internet da tua casa. Tá? Isso é tranquilo, você consegue fazer hoje isso. Só que tem um período eleitoral, geralmente ano que vem, se não me falha a memória, vai ser até na primeira quinzena de abril, porque é um ano de eleição, então as pessoas podem fazer a transferência, a regularização de seus títulos até a primeira quinzena de abril do ano que vem, porque é um ano de eleição. Após essa data não consegue mais, mas isso em virtude da legislação, não em virtude do sistema operacional administrativa do eleitoral. Pois não? Eu estou à disposição de vocês, tá? Dolor, você me puxa a orelha em relação ao tempo que eu não quero... Uma breve pergunta, complexa. Sim, senhor. Com a sua sabedoria, meu nome é Zenaldo, faço parte do grupo Plantadores de Tâmaras. O senhor falou que a cidadania se alcança, a plena cidadania, através do voto. E nós vemos um fenômeno no Brasil que é a abstenção aumentando em todas as eleições. 31 milhões de abstenções. Pessoas, exatamente. E vem aumentando de forma gradativa em todas as eleições. O senhor falou um exemplo muito interessante. 15 mil jovens num programa, vocês conseguiram transformar em 80 e tantos mil jovens. Bertolt Brecht tem, nas suas lamentações de um poema muito interessante, o analfabeto político, aquele que não se envolve em nada. Então, eu sugiro que leiam, né? Na verdade, aquele que não se envolve é o pai da miséria, é o pai de tudo que acontece. É comum o povo brasileiro falar, eu sou apolítico. Não existe apolítico, existe apartidário. Se você fala com o seu vizinho sobre o seu muro, isso é política. Nós temos a pretensão e o desejo, no grupo Plantadores de Tâmaras, para sermos agentes de mudanças, para falarmos da importância do envolvimento político.
É isso que nós desejamos. Qual é a forma? Porque não só as pessoas estranhas, no nosso meio mesmo, sejam jovens ou pessoas adultas, as pessoas, seja pela polarização, estão desgastadas, não querem participar. Alguns países que está tudo bem, eles veem a participação política, até quando o voto não é obrigatório, como não necessário ir, porque está vindo bem as coisas, eles não se veem tão ameaçados. Países nórdicos, até os próprios Estados Unidos, o Uruguai recentemente. Como nós podemos agir para convencer as pessoas a se envolverem politicamente? É um fenômeno muito preocupante. O Brasil, com tudo que passa, essa tremenda polarização, e 31 milhões de pessoas não compareceram, e vem crescendo gradativamente. Na sua experiência, o que o senhor nos aconselha para nós podermos agir e transformar essas mentalidades? Qual a mensagem que nós podemos fazer? Perfeito. Zenaldo, conforme mencionei, as pessoas romantizam e elas acham que um voto não faz diferença, mas o fato é que a principal eleição que nós temos, isso doutrinariamente e na prática eu acredito nisso, são as eleições municipais. Porque a eleição, o município é onde a gente vive. O município é onde a gente, é a rua que a gente caminha, é aonde a gente sabe se vai poder construir com 10 andares, com 15 andares, é onde a gente tem um porto que funciona ou não funciona, e isso impacta na nossa vida. A partir do momento que eu resolvo não me envolver nisso, eu estou deixando que outros se envolvam por mim, e eu vou ter que ficar submetido à decisão que o outro tomar. Tudo passa pela consciência. A minha opinião, minha humilde opinião, a gente está aqui para debater, tudo passa pela consciência e não pela obrigatoriedade. E é isso que nós buscamos fazer naquele projeto Bora Votar. Explicar para eles que é através da representatividade, né, que nós vivemos uma democracia representativa, nós não votamos as leis, mas nós votamos em quem elabora essas leis, a não ser o plebiscito e o referendo, daí é uma democracia direta, mas a regra geral é essa representatividade. Então, a partir do momento que a gente vai plantando uma sementinha, outra sementinha, a gente vai criando aí uma consciência maior. Eu digo, Dolor, para os meus filhos e eu estava falando com a Fernanda, minha esposa, e tem visto isso na relação, todo o processo, o Dolor me conheceu e, volto a falar, estamos entre amigos aqui. Ele me conheceu antes de eu ter sido nomeado juiz e ele me ajudou muito através dos contatos, porque envolve apoio político, alguém tem que ajudar, tem que falar com fulano, com ciclano, tem que fazer um movimento aqui e lá. E isso só aconteceu porque nós nos conhecíamos. E hoje eu tenho certeza que o relacionamento bom, não o relacionamento com interesse ruim, o relacionamento bom, ele é mais importante, falo com a minha esposa, não falo para os filhos para não desestimulá-los a estudar, é mais importante que o conhecimento técnico, eu acho, porque é onde você consegue unir pessoas com o mesmo intuito em qualquer profissão. Eu, como advogado, eu tenho que me relacionar com as pessoas. Você é médico, você tem que se relacionar. Você é corretor, você vai se relacionar. Você é político, você tem que se relacionar. E aí a gente tem ensinado isso para as crianças e ensinado política de que forma? De repente, tem situações que o João quer comer hambúrguer e a Alice, o João tem 11, a Alice tem 9, quer comer sushi. Qual é a política que se envolve nisso? Um dos dois tem que ceder. Hoje é hambúrguer, então a Alice vai comer o hambúrguer com o João, porque ela negociou com ele que amanhã ele vai comer o sushi. E isso está sendo negociado. E essas negociações, muitas vezes criticadas, em algumas situações têm que ser criticadas, muitas negociações políticas elas são republicanas. Vocês que são políticos sabem disso. Às vezes você tem que, para fazer um voto, não o voto que você vai deixar de votar porque aquele voto é bom para a sociedade, só porque você é de um partido político você não vai votar, não é isso. Mas tem situações de interesses ideológicos e pautas que você tem que ter essa política. E a política ela vem da consciência. Então eu tento criar essa consciência dentro da minha família. E o projeto estadual de formatar eleições, campanhas, propostas, vincular a isso, tanto que tem a infidelidade partidária, se eu sou eleito por determinado partido, que tem ali dentro da agremiação aqueles pilares, eu começo como candidato, porque o cargo, vocês sabem, o cargo não é do vereador, o cargo é do partido.
Não é do vereador, porque ele só se elegeu, eu lembro, quociente eleitoral, porque o partido conseguiu fazer aquilo. A partir do momento que eu estou tomando atitudes que contrariem a linha ideológica daquele partido, eu posso ser expulso do partido e perder meu cargo. Tanto que eu não posso trocar de partido depois de eleito, salvo algumas exceções, que é justa causa, enfim. Passa pela consciência, eu não tenho a menor dúvida disso. A imposição, por isso que eu falo, a imposição, você vai... O Dolor falou de amor aqui no começo. Não adianta ele pegar a Ângela e falar assim, você vai me amar na marra. Ela vai amar porque ela quer amar, porque ela criou a consciência. Você vai votar na marra. Eu acho que não adianta, eu acho que a consciência é a escola. Eu acho que quem tem mais de 60 anos lembra de alguns fatos que ocorreram que hoje vem causando problemas na nossa nação. Durante o governo militar, para manter a supremacia, o governo resolveu criar a figura do senador biônico. Alguns talvez lembrem disso, né? Então, nós temos uma divisão desproporcional entre as regiões do Brasil. Nós temos uma região norte que tem 9 estados, com 3 senadores, que são 27 votos numa Câmara de 81. Perfeito. Proporcionalmente, teremos também um número de deputados bem diferente do que existe no estado de São Paulo. Então, esse erro que foi feito até hoje não foi corrigido. Segundo erro, por ocasião da discussão da Constituição Cidadã de 88, ficou liberado que os constituintes poderiam se candidatar. Então, não é mais fácil do que legislar em causa própria. Então, tudo isso a gente vem constatando e sem poder fazer nada. Hoje, por exemplo, o senhor falou da questão do voto distrital misto ou puro, né? Ocorre que você vota e o seu voto não é considerado no candidato, sim no partido. É assim que a legislação diz. O que é que o senhor acha a respeito de tudo isso? É difícil, como é que é? O público é qualificado aqui, né? O Celso coloca, quando ele fala da questão partidária ou do voto do partido, em que, obviamente, você se baseia numa legislação e dentro dessa legislação estabelecemos aí que o voto é do partido. Porém, imagina-se aqui o exemplo que o senhor citou, o Tiririca. O partido vai mandar o Tiririca embora porque ele foi, vamos dizer assim, não conivente com o partido, ou não votou com o partido? Ou foi ele que levou o partido até lá? Né? Então, assim, tem coisas, eu sei que isso são questões políticas, efetivamente, e que nós não vamos solucionar aqui com a sua... Pode ser a sua opinião, efetivamente. Estamos aqui, queria só fazer mais uma observação, que a gente veio para ouvi-lo e aprender um pouco mais sobre as questões que nós desconhecemos. Mas é como o Celso fala, a gente está tão desacreditado em muitas coisas, aonde a democracia de um partido chamado Solidariedade imputou junto ao STF inúmeras ações, né, contra o governo passado. E foi acatado. Então, que democracia que é essa que nós estamos vivendo? Eu sei que é a minha revolta ou a minha indignação, mas é assim que a gente está vendo. Eu acredito que a maioria que está aqui, como foi dito, num dia chuvoso e também numa terça-feira, estamos aqui para debater, ouvir ou expor a nossa opinião. Só isso. Eu concordo com vocês também. Eu acho que isso é mais dolorido para quem atua no direito. Que você conhece que, pelo menos você tem a consciência, direito é o seguinte, cada um acha que sabe.
né? Cada um tem a sua opinião e acha que a sua opinião é a correta. Mas tem coisas que são fraturas expostas, assim, você não consegue dizer que essa pasta aqui, ela é branca, você pode dizer que ela é um cinza chumbo, quem sabe, dependendo da distância, mas branca não dá. E às vezes a gente tem enxergado isso, né? E é muito difícil, nós somos um grão de areia no oceano. O que nós temos que fazer é isso, é debater, na nossa opinião, como advogados, tentar levar as melhores teses, sermos combativos, né? E dentro da nossa capacidade, tem que se expor. Realmente, alguém falou ali, eu acho que foi o Luciano, falou do silêncio da OAB, também concordo, eu acho que a OAB, em relação àquele inquérito do fim do mundo, é o maior absurdo do mundo. Um inquérito ele tem que ser aberto pela Polícia Federal por requisição de um juiz ou Ministério Público. Então, existe hoje um inquérito, que está há alguns anos lá, cujo relator, que é vítima, é quem abriu o inquérito, é quem determina a prisão, e é um inquérito que não tem um objeto de investigação específico, ele tem que ter um objeto. Houve um furto aqui hoje, então vamos abrir um inquérito para apurar esse furto, mas esse inquérito não pode ficar aberto indefinidamente para apurar esse furto e para apurar uma agressão que teve no próximo encontro. Ele não é um coringa. Isso a comunidade jurídica, a técnica critica, mas existe em silêncio de quem poderia se manifestar. A OAB, os próprios ministros, acredito que tenha ministros bons lá que poderiam discutir, mas por algum interesse ou outro. Então, assim, a gente compartilha, eu acho, a maioria que está aqui, dá mesmo sentimento, né? O que não pode é justamente isso, a gente se calar e ficar indignado, sair morar, quem puder, fora do Brasil e abandonar, né, Guilherme? Então é isso. Em relação à questão, ali a minha memória está distrital, o senhor perguntou ali, né, a questão legal, eu já me perdi na sua pergunta ali. Sim, do partido ser dono do voto da... É o seguinte, todo o sistema do partido ser dono do voto, eu não sei quem perguntou, mas em relação a isso é interessante, que o eleito ele não pode sair do partido sem um devido processo legal, sem demonstrar que houve uma perseguição, sem demonstrar que o próprio partido está ferindo aqueles princípios que são divulgados nos documentos partidários e tudo mais, e nem o partido pode expulsar um candidato sem devido processo legal, sem que haja uma comprovação, uma decisão judicial a respeito disso, tá? Mas, Beto, o que um amigo pode contribuir para a gente aí? Em relação a isso, Rodrigo, é que eu tenho algumas divergências em relação ao partido, sabe? E quando se trata... Quando eu até entrei na política, eles sempre falavam isso daí, que se entrar, a gente vai ter que votar conforme o partido ele decidiu e tal. E, por exemplo, agora eu saí da Câmara faz umas 2 horas ali e eu votei exatamente contra a... Votei exatamente contra a pessoa que é comigo no mesmo partido. Divergir. O que eu tenho entendido, assim, sabe, obviamente nós estamos numa instância municipal, né? Provavelmente, de repente, existem umas forças um tanto quanto mais maiores, de repente, em outras instâncias. Aqui no município, existe, sim, também uma balança que se chama opinião pública. Então, isso, obviamente, se o partido ele pegar e chegar... né, e a propositura, o projeto de lei era da vereadora que é do mesmo partido que eu, e eu fui contra a proposição que ela estava ali oferecendo, votei contra, votei ao contrário e tal. Obviamente, né, ela se manifestou assim, como ela sempre manifesta, de uma forma bem diferente da minha manifestação. O fato é que, se existe uma opinião pública também dentro desse contexto, o político, ele obviamente, ele também utiliza dessa ferramenta. Existe dentro desse contexto gigante uma necessidade de uma habilidade para cada voto a gente perceber se de repente dá para também utilizar essa questão pública, que a gente pode daí pender o voto em questões, obviamente, relacionadas àquilo que faz com que a população realmente seja contemplada. Perfeito. Beto, o que eu vejo é o seguinte, e dentro até da regra judiciária, né? Não há uma obrigatoriedade de você votar junto
com o teu colega partidário em todas as propostas. O que é considerado uma infidelidade é quando você fere um princípio. Nós temos alguns princípios muito bem definidos em algum partido. Um partido de extrema esquerda, daqui a pouco aquele candidato começar a propor legislação completamente contrária aos princípios deles, ou vice-versa, ou um partido de extrema direita, e aí o candidato entra eleito pelo aquele partido e daqui a pouco começa a fazer proposituras, votar contra a essência daqueles princípios. Isso seria uma infidelidade que teria que ser aprovada. Mas é natural que, como existe também, você é eleito pelas pessoas para representar o interesse da sociedade. Então, em algumas situações, naturalmente, você vai divergir até do teu colega ali, partidário, quem propor, do relator que propôs aquela alteração legislativa. Isso eu acho que é super natural e a divergência de ideias ela é salutar nesse contexto. Tá? Fala, meu amigo. Vamos a última pergunta daí. Bom, vamos lá. Doutor Rodrigo, para quem não me conhece, sou Guilherme Campestrini, sou mestrando em administração pela ESAG. Eu vou publicar agora um artigo, vai ser na revista da Procuradoria-Geral do Estado, sobre a questão da agencificação da lei das agências reguladoras. E eu faço uma crítica porque acerca da inflação legislativa e mesmo com um marco legal para as agências, ainda assim tem fenômenos de corrupção. E aí o meu questionamento vai um pouco nessa linha para ti, doutor Rodrigo, acerca dessa inflação legislativa também no âmbito eleitoral. Talvez excesso de regulação pelo TSE e talvez puxando aí um pouco para a seara das ações afirmativas. Penso eu que essa questão da cota de gênero, por exemplo, acabe, de fato, fazendo com que haja essa corrupção interna do partido, né, nas escolhas das mulheres, e talvez as mulheres, muitas vezes, não queiram, de fato, estar na política, porque se elas são maioria do eleitorado, por que elas estão votando nos eleitores homens? Né? Será que é uma falta de conscientização? Ou será que, de fato, elas não querem participar? Qual que é a questão? Ou será que a gente deve, então, desregulamentar sobre essa questão para evitar e talvez evitar essa questão da corrupção, das fraudes, ou, de repente, avançar ainda mais em ações afirmativas com a garantia direta de cadeiras. Né? Seria, talvez, uma situação. Eu sou da opinião um pouco mais liberal, no sentido de que, né, as pessoas têm que ter autorresponsabilidade, enfim, e sou mais essa linha da ausência desse excesso de regulamentação, né? Mas só para fazer um ponto, né, a gente tem feito algumas críticas do STF, mas acho que vem uma situação positiva agora que eles estão para julgar a questão da distribuição das cadeiras da Câmara dos Deputados, né, de maneira mais proporcional ao eleitorado de cada estado. Então, Santa Catarina de 16 passaria para 20 deputados federais. Então, é uma questão aí que deve pipocar nos próximos dias. Eu acho que também é bem interessante aí, né? Apesar da questão do Senado, né, mais ou menos na questão da Câmara dos Deputados, vai ser interessante. Eu sei que, acho que Norte e Nordeste, alguns estados que chegam a perder algumas cadeiras também. Sim, vai ter uma redistribuição. Exato. Era isso. Obrigado. Gente, em relação à inflação legislativa, de fato, o TSE ele tem um alto poder regulamentador, tanto que a gente fala que cada eleição é uma legislação, ou seja, muitas vezes eles adentram em questões que são reservadas à lei, e nós sabemos que quem faz a lei, e aí volta ao princípio da cláusula pétrea que conversamos ali, que a separação dos poderes, que está muito bem definido, o executivo ele executa, o legislativo ele formula, elabora as leis e fiscaliza, o executivo e o judiciário julga. O que acontece é o seguinte, muitas vezes, por ausência do legislativo, o judiciário acaba legislando através das decisões judiciais. Mas o que acontece no TSE é o seguinte, através do poder normativo, eles acabam, isso em várias situações, entrando em questões que deveriam ser reservadas ao legislador, né? Só que o TSE é que faz isso. E aí a gente volta, eu poderia trazer aqui para vocês toda discorrer sobre
o fundamento legal disso, porque as eleições ocorrem de 2 em 2 anos, e daí, como eles estão à frente do tribunal, eles têm mais consciência da realidade, da dinâmica, mas o fato é que quem vai declarar a inconstitucionalidade daquelas resoluções normativas, né, que são realizadas pelo TSE, são os mesmos ministros que fizeram essas resoluções, porque o TSE ele é composto por 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados, nomeados pelo presidente da República. Quem domina o TSE são os ministros do Supremo, ou seja, eles vão fazer as leis e aí algum partido fala, essa lei é inconstitucional, porque quem deveria fazer é o Congresso Nacional, ok, então o STF vai julgar. E aquele mesmo ministro que fez essa lei vai julgar dizendo se está certo ou se está errado. Então, esse é o sistema que nós vivemos, né? Gente, é um prazer enorme, eu aprendi muito com vocês aqui. Eu espero, Dolores, ser convidado aqui a próxima para sentar, participar com vocês. Foi realmente um bate-papo muito legal, não quis, a intenção não foi só a gente realmente discutir um pouco e aprendi bastante com vocês também. Estou sempre à disposição dos plantadores de tâmaras e me convide para plantar algumas também. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado.